Alô? Havendo o número legal, declaro aberta a 24ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de São Caetano do Sul. Peço a gentileza que o vereador Maurício Fernandes faça a leitura das matérias destinadas ao expediente. Muito bom, vamos lá, vamos trabalhar. Processo de número 2339/2020. Prefeitura Municipal. Projeto de lei complementar que revoga o artigo 3º da Lei Municipal de número 1535, de 1º de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a concessão de salário família, salário esposa e adicional da Lei de número 1343, de 6 de março de 1965. Revoga as leis municipal de 1985, de 27 de outubro de 1972, e número 2006, de 29 de dezembro de 1972, e o artigo 3º da Lei Municipal de 2663, de 17 de junho de 1981. Caminho às comissões. Peço ao primeiro secretário Lindsay Sequalini que dê continuidade à leitura. Boa tarde a todos. Obrigado, vereador Maurício. Boa tarde. Processo número 2334 de 2020. Caio Eduardo Kim Jesus Funac. Projeto de lei que institui o projeto Vivo Verde de estímulo ao plantio de muda de árvore nativa para cada nascimento e falecimento de munícipe no âmbito da cidade de São Caetano do Sul e da outras providências. Às comissões. Processo número 2342 de 2020, Ubiratã Ribeiro Figueiredo. Projeto de lei que institui o serviço da farmácia veterinária popular no âmbito do município de São Caetano do Sul e da outras providências. Às comissões. Processo número 2335 de 2020, vereadores de São Caetano do Sul. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Antônio José Dalanese. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 2346 de 2020, Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de profundo pesar pelo falecimento de Terezinha de Souza Bom. Processo número 2352 de 2020, Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Luísa Colombo Pilati. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 2322 de 2020, Marco Sérgio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações à Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, na pessoa do prefeito Dr. José Auricchio Júnior, e à Secretaria Municipal de Educação, SEDUC, na pessoa do senhor secretário Fabrício Coutinho de Faria, extensivo a todos os funcionários da pasta, pelo fato de a cidade de São Caetano do Sul, no segundo ano consecutivo, ter sido eleita como o município de melhor educação do país. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 2326 de 2020, Marco Sérgio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à CISCS, Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul, visando sugerir aos estabelecimentos comerciais que forneçam aos munícipes um mapa de bolso que indique onde estão localizados os pontos de estacionamentos públicos para idosos e ou pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 2353 de 2020, César Rogério Oliva e outros. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações ao senhor Saul Klein, empresário de sucesso na cidade de São Caetano do Sul, acionista e herdeiro das Casas Bahia, por ter aceito o convite para compor chapa na disputa à Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, tendo Fábio Palácio como prefeito e o mesmo como vice-prefeito pelo Partido Social Democrático, PSD. Em discussão, em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 2356 de 2020, Eclerson Pio Mielo.
Requerimento solicitando envio de ofício à empresa Enel Distribuição São Paulo, São Caetano do Sul, visando adotar as medidas necessárias em relação ao poste localizado na esquina da Rua São Bernardo com a Rua Manuel Augusto Ferreirinha, em frente ao número 1399, no bairro Nova Gerte. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 2063 de 2020, Jander Cavalcante de Lira. Requerimento solicitando envio de ofício à Universidade Municipal de São Caetano do Sul, USCS, visando informações referentes à notícia divulgada em jornal e dúvidas de pais e alunos que chegaram até esse gabinete sobre a privatização da referida universidade. Em votação, em discussão, requerimento. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Requerimento rejeitado, votos favoráveis do vereador Jander Lira e César Oliva e o Biratã Figueiredo. Processo número 2329 de 2020, Jander Cavalcante de Lira. Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria Municipal da Fazenda, visando informação sobre o método utilizado para medição do IPTU. Em discussão. Política, eles estão fazendo tudo certo. Senhor presidente, caros parlamentares, eu recebi várias reclamações, dúvidas, questionamentos, indagações, angústias de moradores quando recebem o carnê do IPTU. E o morador, o munícipe, ele diz o seguinte: eu não fiz nenhuma reforma, eu não recebi nenhuma visita de qualquer fiscal da prefeitura, entretanto, o meu IPTU veio a mais e no carnê afirma um aumento de área. Pois bem, como a prefeitura, então, está conseguindo fazer isso? Se de fato está fazendo. Esse é o requerimento de informação. Qual é o método? Qual a maneira, já que o fiscal não vai lá para verificar, não há visita, mas o município está a cobrar um valor a mais no IPTU e acrescentando, e afirmando em documento que a área construída é maior ou a área aumentou durante o ano. Esse é o sentido desse requerimento de informação. Ele também, aproveito, já que estou aqui a falar, questionar a administração, dúvida, agora uma dúvida que de fato eu tenho, em razão do que foi publicado, que está no site da SAESA, sobre a adequação das taxas, inclusive da taxa de lixo, que eu quero lembrar a você, amigo, votei contra desde a primeira vez, depois votei favorável ao projeto de lei de iniciativa popular, mas o que me estranha sobre a questão da taxa de lixo é essa frase que está no site da SAESA. O novo cálculo adequado, diz lá o site, o novo cálculo, aliás, adequou os valores de acordo com cada tipo de imóvel e sua geração de lixo, no conceito de, abre aspas, aspas pelo SAESA, quem produzir mais, paga mais, diz a SAESA. Assim, 66% dos imóveis tiveram redução no valor, entre outros, e 34% houve majoração. Ora,
pelo que eu sei, pela lei que foi aprovada aqui, de iniciativa do Executivo, o cálculo não é feito pela geração de lixo. Isso não existe. Ou há uma afirmação aqui que não corresponde à realidade concreta. É só visitar qualquer munícipe, qualquer comerciante que paga a taxa de lixo, e ele vai dizer, ó, eu não gero lixo aqui. Por quê? Porque o método é pela área. O método é pela área, não pela geração do lixo. Portanto, a SAESA precisa também esclarecer essa afirmação. A lei que foi aprovada com voto contrário, deste vereador, não trata assim. Ela, inclusive, é o grande defeito dela. Naquele momento, inclusive, eu pedi para que a gente pudesse, pedi até vistas na lei, para que se pudesse estudar melhor o projeto de lei e o documento da FIP que a prefeitura tinha contratado para fazer os cálculos. Porque como é que você cobra a taxa, a geração de lixo, pela área construída? E a gente sabe que isso cria um grande problema. Pessoas que não geram, mas que o imóvel é grande e paga por uma geração que não foi feita, sendo um contrassenso. Daí, esse requerimento de informação é mais no sentido de deixar claro os métodos usados pela administração no que toca ao cálculo do IPTU e essa explicação que a SAESA consiga reconstruir ou reeditar esse parágrafo no seu site, porque esse parágrafo não corresponde ao que acontece de fato na cobrança da taxa de lixo. Encerrada a discussão, em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Requerimento rejeitado. Peço a gentileza para que todos que possam, façamos 1 minuto de silêncio. Dentre os votos em pesar, destaco do ex-prefeito Antônio José Dalanese. Passamos à explicação pessoal. Vereador Caio Funac. Vereador Serafim. Vereador César Oliva. Vereador Daniel Córdoba. Vereador Edson Parra. Vereador Jander Lira. Vereador Marcos Fontes. Vereador Olinto Voltarelli, Ricardo Andrejuc, você está aí, você surgiu.
Senhor presidente, colegas vereadores, cidadãos que nos escutam, o ano de 2020 nos pegou de surpresa. Quem de nós poderia imaginar que viveríamos o que estamos vivendo? A pandemia do coronavírus atingiu nossa sociedade em duas dimensões fundamentais: saúde e economia. Na dimensão da saúde, trouxe sofrimento a tantos e tantos que perderam seus entes queridos para esse inimigo invisível. A todos eles que choram perdas irreparáveis, os nossos sentimentos e orações. Porém, eu gostaria de falar aqui sobre a outra dimensão atingida pela pandemia, a economia. Nossa vida mudou drasticamente e, com isso, a economia sofreu um baque que nunca tínhamos visto. Muitas empresas se encontram em extrema dificuldade, outras já fecharam suas portas. O número de desempregados cresce assustadoramente. Trabalhadores autônomos e informais perderam seu sustento. Aos poucos, a miséria vai mostrando o seu rosto. Medidas foram tomadas para ajudar, como auxílio emergencial aos informais, o crédito para as empresas, a prorrogação no pagamento de impostos, mas isso não é suficiente. Acordaremos no dia seguinte à pandemia com um país, e em nosso caso, com uma cidade, que precisarão ser reconstruídos. Devemos nos lembrar de que uma crise, por mais grave que seja, é sempre um momento de oportunidades. A crise econômica que estamos vivendo abre a possibilidade de fazermos a seguinte pergunta: qual a melhor maneira de organizar nossa economia? Normalmente, duas visões extremas se apresentam. Os liberais acreditam que o Estado deve ser mínimo, que é preciso dar o máximo de liberdade para todos os agentes econômicos e deixar tudo acontecer livremente, sem a regulação do Estado. Os socialistas defendem, por outro lado, que o Estado deve ser máximo, que é preciso garantir a igualdade entre todos, mesmo que isso sacrifique a liberdade, e que o Estado deve planejar toda a economia. Nenhuma delas descreve a economia que queremos, porque nenhuma delas compreende verdadeiramente o ser humano. Os liberais veem apenas o aspecto individual do ser humano, por isso privilegiam a liberdade, esquecendo que vivemos em comunidade e que precisamos uns dos outros. Já os socialistas veem apenas o aspecto social do ser humano, ignorando que não suportamos viver sem liberdade, pois temos a necessidade de dar a nossa contribuição pessoal à comunidade, manifestando nossas próprias iniciativas. O ser humano precisa de liberdade e de comunidade. Essa é sua verdadeira natureza. O ser humano é pessoa e, como tal, deve ter liberdade para agir e decidir, mas deve também ter responsabilidade pelos membros de sua comunidade, trabalhando em cooperação com os outros e contribuindo com o bem comum. Portanto, a economia que queremos é uma economia em que a liberdade e a comunidade estejam juntas. A economia que queremos é uma economia em que as empresas possam nascer livremente, os acordos sejam respeitados e a burocracia seja menor. Além disso, a economia que queremos é uma economia que não tolere conviver com a miséria de alguns e que seja capaz de dar dignidade a todos, pois a miséria e a indignidade de alguns trazem miséria e indignidade para toda a comunidade. Todos sofrem com isso. Para que a liberdade e a comunidade possam andar juntas, a pessoa deve estar no centro da economia e as relações econômicas devem se basear na fraternidade. É preciso haver a consciência de que cada um de nós é responsável não só pela própria vida, mas também pelas vidas daqueles que estão à nossa volta. Na minha atividade econômica, eu olho sim para a eficiência, mas sem esquecer da justa contribuição à comunidade e a cada pessoa que trabalha comigo ou que se relaciona comigo. A realidade da pandemia nos mostrou que economia tem tudo a ver com fraternidade. A imprensa noticiou iniciativas de cooperação e solidariedade que ocorrem em vários níveis econômicos. Ainda no mês de maio, as empresas e pessoas físicas já haviam doado mais de 5 bilhões para o combate ao coronavírus. Muitos empresários têm se esforçado para não demitir seus funcionários
Só para concluir, presidente, e os trabalhadores rurais têm se empenhado para garantir que tenhamos alimento em nossas mesas. Temos ainda as histórias das pessoas que são conhecidas de cada um de nós. Elas não saem no jornal, mas revelam a fraternidade do nosso povo. Famílias que, mesmo com o orçamento apertado, continuam pagando seus prestadores de serviço para que eles não fiquem sem sustento. Vizinhos mais jovens que fazem compra para vizinhos idosos. Pessoas que oferecem refeições e agasalhos para quem precisa. Uma economia fraterna não é um sonho, mas uma realidade que devemos desenvolver e aperfeiçoar. Não podemos perder a oportunidade que está à nossa frente. Devemos nos unir, acreditar e atravessar este momento difícil com muita esperança, pois já podemos ver a possibilidade de um futuro melhor. Muito obrigado a todos. Passamos à ordem do dia. Processo número 6011 de 2018. Marco Sérgio Gonçalves Fontes. Segunda discussão e votação do projeto de lei que institui no calendário oficial de datas e eventos do município de São Caetano do Sul a Semana do Diagnóstico e Prevenção da Catarata e Glaucoma e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado em segundo turno, publique-se. Peço a leitura do segundo item da ordem do dia. Processo número... Pois não. Desculpa. Obrigado, presidente. Só para agradecer aos nobres vereadores pela aprovação da Semana da Prevenção da Catarata e Glaucoma. São duas patologias que podem levar, duas doenças que podem levar à cegueira. Daí a importância da conscientização do diagnóstico. Nós sabemos que hoje o glaucoma pode atingir uma estimativa para 2020, 80 milhões de pessoas no mundo. Então, eu acho muito importante que seja feita essa prevenção e os cuidados no diagnóstico. Obrigado. Obrigado, vereador. Parabéns pelo projeto. Peço a leitura do segundo item da ordem do dia. Processo número 2409 de 2019. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Primeira discussão e votação do projeto de lei que institui no calendário oficial de datas e eventos do município de São Caetano do Sul o dia do cerimonialista e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado em primeiro turno. Peço a leitura do terceiro item da ordem do dia. Processo número 3057 de 2019, Anacleto Campanella Júnior. Discussão e votação únicas do parecer número 448 de 2019 e 2020 da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade do projeto de lei que institui o programa Escola Livre no âmbito do município de São Caetano do Sul e da outras providências. Abro a discussão. Encerrada a discussão, em votação, o parecer de inconstitucionalidade. Não mérito. Os vereadores que estiverem de acordo com o parecer, permaneçam como estão. Aprovado o parecer de inconstitucionalidade, desta maneira, arquive-se. Peço a leitura do quarto item da ordem do dia. Processo número 3637 de 2019, Caio Eduardo Kim Jesus Funac. Primeira discussão e votação do projeto de lei que dispõe sobre a divulgação do cardápio da merenda escolar fornecida pela Rede Municipal de Ensino e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Abra a discussão. O vereador autor Caio Funac pediu o arquivamento, vereador? Isso, presidente. Quero fazer algumas pontuações no projeto. O autor do projeto pediu o arquivamento do mesmo para que ele possa reescrevê-lo e reapresentá-lo ainda neste pleito. Os vereadores que estiverem de acordo com este pedido de arquivamento permaneçam como estão. Aprovado o arquivamento com votos contrários do vereador Ubiratã e do vereador César. Dessa maneira, arquive-se. Peço a leitura do quinto item da ordem do dia.
Processo número 3826 de 2019, Maurício Fernandes da Conceição. Primeira discussão e votação do projeto de lei que institui no calendário oficial de datas e eventos do município de São Caetano do Sul a Semana de Combate à Prevenção à Trombose e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Abra a discussão. Encerrada a discussão e votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado em primeiro turno. Peço a leitura do 6º item da ordem do dia. Processo número 4963 de 2019. Moacir Luiz Gomes Rubira. Discussão e votação únicas do parecer número 520 de 2019 e 2020 da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade do projeto de lei que dispõe sobre o acesso às informações sobre bens imóveis cadastrados no município de São Caetano do Sul perante a Secretaria Municipal da Fazenda e a Secretaria Municipal de Obras e Habitação e da outras providências. Pois não, vereador. Em respeito ao pedido do autor, vereador Moacir Gomes Rubira, coloca em votação o pedido de arquivamento do projeto para posterior reapresentação e adequação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado o pedido de arquivamento. Deixo 3 convocações aos senhores vereadores. Será devidamente comunicado ainda a vossos gabinetes, mas para efeito de agenda. Dia 29/9, às 10 horas da manhã, convocação para audiência pública da Secretaria da Saúde sobre o 2º quadrimestre de 2020. Vou repetir. Dia 29/9 de 2020, às 10 horas da manhã, Secretaria da Saúde, o 2º quadrimestre. No dia 30/9, 2 audiências públicas consecutivas. Às 9 horas da manhã, dia 30/9, Secretaria da Fazenda, sobre o 2º quadrimestre de 2020. E, na sequência, às 11 horas, a Secretaria da Fazenda dá continuidade na LDO para 2021. Então, dia 29/9, audiência pública da Saúde. Dia 30, 2 audiências. Primeira, às 9 horas da manhã, Secretaria da Fazenda sobre o 2º quadrimestre. E às 11 horas, a LDO para 2021. Presencial com os vereadores, a discussão do público moderado com os protocolos. Inclusive, hoje, foi encaminhado pela presidência a distribuição em vossos gabinetes da LDO para 2021. Espero que o senhor já tenham recebido e tomado conhecimento. Nada mais havendo, com a graça de Deus, eu declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado.